Como tá na tela, né? Como tá na tela, o tema da pregação de hoje vai ser o perfeito amor de Deus. Enquanto eu estava fazendo essa pregação, várias paradas vieram na cabeça. Durante o tempo tomava um rumo, durante outro tempo tomava outro rumo, mas saiu. Então, queria começar perguntando o que vocês fazem quando a cabeça está cheia, quando vocês estão com muita informação, quando vários pensamentos vêm ao mesmo tempo e vocês não conseguem focar em nenhum. De repente, você parece que está na beira da loucura ali, está a ponto de fazer alguma coisa que você vai se arrepender depois, mas queria saber o que vocês fazem. Vocês vão se distrair no celular, vocês vão ver alguma série, vão jogar algum jogo, enfim, vão fazer qualquer outra coisa? Eu acredito que sim, né? Porque, pensando e respondendo essa parada, eu gosto muito de jogar. Então, quando eu estou com a cabeça cheia, eu vou jogar, que pode parecer, estranho, mas depois que eu jogo, eu fico mais produtivo. Então, é isso que eu faço. Mas, por mais que essa parada assim que eu falei, né, de beira de loucura, não sei o quê, um monte de coisa na cabeça, por mais que isso pareça preocupante, cara, essa situação, ela é mais recorrente do que a gente imagina. De repente, por alguma prova que está se aproximando, a gente está ansioso, a gente está nervoso, ou alguma coisa difícil que tenha acontecido com a nossa vida durante a semana e a gente não está sabendo lidar direito, ou, sei lá, qualquer outra parada que venha encher a nossa cabeça com alguma informação que a gente não está conseguindo lidar. Mas, poxa, em meio a tudo isso, em meio a todas essas paradas assim que de repente mexem com a gente de um jeito que a gente fica mais para baixo, a gente fica mais quieto muitas vezes, mas independente de tudo isso, cara, como diz o título da mensagem, existe um Deus e com seu perfeito amor é capaz de trazer paz para o nosso coração, mesmo com algo difícil pela frente, mesmo com uma prova, mesmo com uma resposta muitas vezes que a gente tem para receber e fica com o coração ansioso, mesmo com alguma realização do nosso coração que, a gente já vem orando por muito tempo e até o momento nada, mas esse Deus é capaz de trazer paz para o nosso coração. Amém? Vamos para o texto então, Mateus 11, 28 a 30. Geral conseguiu abrir? Show. Então, o texto diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, cara. E, com todas essas paradas que eu já venho trazendo aqui, né, desde o início, todo o desenvolvimento, introdução, enfim, e com a leitura do texto, o que a gente pode tirar de lição nessa noite, o que a gente pode começar tirando de aprendizado? A primeira lição é a seguinte: só em Jesus nós temos a paz verdadeira, cara. Só em Jesus a gente pode descansar por completo e saber que Ele cuida da gente. Não adianta a gente querer tomar a frente das paradas. A gente pode pensar, né, que tá funcionando, tá dando certo, eu tô tendo controle, mas no final a gente vai ver que de repente não era da vontade de Deus o que a gente fez, de repente não era da vontade de Deus o caminho que a gente levou. Mas quando a gente descansa e aprende a confiar no Senhor, a gente aprende a confiar no seu amor, cara, a gente passa a olhar a vida de uma forma um pouco diferente. A gente passa a olhar com os olhos de Cristo. As situações do dia a dia, de repente, não vão destabilizar a gente tão facilmente, como eu falei no início, né? As paradas que deixam a gente preocupado vão deixar um pouquinho menos. Não vou falar que você vai esquecer de tudo e vai ser mil maravilhas. Não vai ser assim. Mas você vai passar a entender que Jesus cuida de tudo e isso já vai tranquilizar o seu coração. Então, eu queria trazer um exemplo assim, em relação a essa parada de olhar a vida diferente e tal. Não sei se é assim com você, mas quando eu estava na escola, o pior dia para acordar assim era a segunda-feira. Principalmente, quando o tempo estava nublado, era inverno, chuvoso, tinha que tomar banho, enfim. Era uma luta, mas eu tomava banho, beleza? Mas, cara, olhando assim, essa situação é, catastrófica, né? Mas quando a gente passa a olhar mais de perto, passa a olhar com atenção, não é tão ruim assim. Então, eu queria pontuar algumas coisas que, acredito que vai fazer você a pensar dessa forma. A primeira coisa que eu queria trazer a partir do momento que você abriu os olhos, cara, você está vivo, certo? Então, se você está vivo, é porque, Jesus te deu mais um dia de vida,
te deu mais um dia para você, pô, fazer a diferença. Ele permitiu que você acordasse, certo? Então Ele tem um plano para você. Um segundo ponto que eu queria trazer, se você está vivo, cara, é um novo dia para falar de Jesus. Se você, pô, não partiu desse mundo, como muitos, por exemplo, partiram nesse dia, é porque Jesus, mais uma vez, ainda tem um propósito para você. É mais uma oportunidade que você tem de, pô, falar dele, é mais uma oportunidade que você tem de fazer a diferença no meio que você está. E um terceiro ponto que eu queria trazer, se Jesus permitiu que você abrisse os olhos, se Ele te deu mais uma chance para você, sei lá, espalhar o Evangelho, cara, Ele te deu também mais uma oportunidade de você fazer a diferença na vida de quem você ama, na vida de quem você se importa, seja algum amigo seu, seja familiar. Porque, pô, o que a gente mais vê aí fora, cara, é gente que ainda não conhece Jesus, a gente está rodeado de pessoas assim que ainda precisam conhecer o Evangelho. Então, se a gente abriu os olhos, se a gente levantou, se a gente partiu para a nossa rotina, cara, é porque Jesus, mais uma vez, tem um plano para a nossa vida. Então, poxa, esses pontos, assim, pensando em casa, me deixou com os olhos abertos, sabe? Como eu tenho aproveitado o meu tempo, como eu tenho aproveitado os meus dias. E esses 3 pontos que eu trouxe, assim, pô, são muito poucos comparado a tudo que a gente pode pensar, né? Mas não quero me estender só nesses pontos. Eu queria tentar, né, trazer para vocês, assim, como que a diferença, ela está nos detalhes. A diferença está até nas pequenas coisas, né, que a gente diz que são pequenas, que Jesus faz. E quando a gente começa a olhar dessa forma, como eu falei no início, a nossa vida ela começa a ficar um pouco mais leve, porque a gente tem a certeza que existe um Deus que cuida e zela pela nossa vida. Mas, pô, eu falei aqui que a gente pode começar a olhar dessa forma, eu falei aqui que a vida fica mais leve, não sei o quê, mas como é que a gente faz para olhar dessa forma? Como é que a gente faz para tentar deixar a vida um pouco mais tranquila com Jesus? Não tem muito mistério. A gente encontra essa resposta no início do texto. Como eu li, o início diz assim: venham a mim, venham a mim. Então, é a partir de um relacionamento com Deus, é a partir do momento que a gente abre a nossa Bíblia, a partir do momento que a gente tem a vontade de conhecer a Deus, a partir do momento que a gente deixa os nossos fardos aos pés dele, que a gente começa a deixar a vida um pouco mais tranquila com Jesus. Não é mais tranquila querendo tomar conta 100% das coisas, não é mais tranquila querendo ter o controle, mas é mais tranquila em Jesus. Poxa, eu queria abrir só um parênteses aqui muito rápido. Eu falei de devocional, não sei o quê. A gente iniciou, né, o jejum e a leitura bíblica para preparar nosso coração para o retiro. Então, eu queria convidar você mesmo para estar participando. É um momento assim que Deus trata o nosso coração e é mais uma oportunidade, como eu falei, de você se aproximar dele e, pô, demonstrar mesmo que você quer ter essa vida tranquila, demonstrar que você, poxa, quer entregar os seus planos, quer entregar os seus projetos nas mãos dele. Então, pô, não deixe passar essa oportunidade não, beleza? E continuando, em Jeremias, cara, diz o seguinte: vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Não é um pouquinho, não é de forma mediana, mas é de todo o coração. E, continuando, diz o seguinte: e eu me deixarei ser encontrado por vocês. Então, pô, se você quer uma vida desse jeito, se você quer uma vida mais tranquila, cara, busca Jesus, entrega essas paradas para Ele, entrega tudo que você tem que entregar a Ele, beleza? Uma segunda aplicação que a gente pode tirar também é que, poxa, Deus nos chama para uma vida de alegria nele, uma vida de alegria nele. Se hoje a gente pode viver uma verdadeira liberdade, se hoje a gente pode viver uma verdadeira alegria, é porque ela foi conquistada por Jesus naquela cruz, cara. Esse sacrifício que Ele fez, essa demonstração de amor, teve um custo muito alto, mas é por causa disso, por causa do amor que Jesus tem pela nossa vida, que, poxa, a gente pode ter esperança hoje. E é por isso que a gente tem que se alegrar em todos os momentos, cara, sejam eles bons, sejam eles ruins. Eu sei que, poxa, na teoria é fácil falar, se alegra, acorda, tira a cabeça do seu travesseiro, pô, mete um sorriso na cara e vai para essa rotina. Eu sei que é fácil falar isso, né? Quando a gente passa mesmo por essa experiência, eu sei que cada um tem sua rotina, mas às vezes é difícil, não vou negar. Muitas vezes a gente acorda, de repente não é um dia legal, a gente passa por alguma coisa que deixa a gente meio para baixo, mas a gente tem que se alegrar no Deus que transformou a nossa vida, beleza?
Em relação a isso, em relação a essa parada da gente estar se alegrando em todas as situações, eu pensei em um personagem assim, muito marcante em relação a essa parada. Esse personagem é Jó. Ele era um homem, muito temente a Deus, muito bem-sucedido, tinha muitas posses. As posses de antigamente são diferentes, eram, né, diferentes das de hoje. Naquela época eram animais, terras, pessoas à sua disposição para cuidar de tudo, etc. Mas, resumindo, ele era só o homem mais rico do Oriente. Então, dá para ver que ele era um cara muito bem-sucedido. Mas, a partir do momento que ele começou a ser afligido pelas adversidades, cara, a partir do momento que as paradas começaram a desandar assim para ele, cara, ele não esmoreceu na sua fé, ele continuou firme com Jesus, continuou, firme mesmo, sabe? Ele não deixou as circunstâncias abalarem a fé dele. E uma parte muito marcante para mim é o capítulo 2, versículo 9 e 10. Não precisa abrir não, que eu vou ler rapidinho. Então sua mulher disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os lábios. E, eu queria explicar só o contexto, né, antes de seguir. Jó começou a passar por algumas paradas assim, que eram bem difíceis. Ele foi atingido por doenças. Jó possuía alguns filhos, os filhos dele morreram. Ele possuía animais foram mortos. Resumindo assim, cara, ele perdeu quase tudo que ele tinha, enfim. Então a gente consegue ver que essa situação era bem ruim, né? Mas mesmo, cara, com todas essas paradas, Jó tinha tudo para negar Jesus mesmo, cara. Jó tinha tudo para largar Jesus, porque da mesma forma que ele recebeu, ele perdeu tudo. Então, se ele olhasse de uma forma bem rápida, cara, dava para pensar, por que eu estou passando por essa parada? Ele não cuida mais de mim, ele me abandonou, me largou, enfim. Mas com tudo isso que ele passou, tudo isso que ele enfrentou, ele continuou firme com Jesus, cara. A fé dele foi provada, mas ele continuou firme. E a partir do momento que ele falou, aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal, cara, isso demonstra uma sabedoria gigantesca, sabe? Ele viu que até na dificuldade Jesus estava presente na vida dele. Então essa é uma parada que a gente tem que trazer para a nossa vida também. A gente tem que enxergar Jesus em tudo, beleza? Isso é um exemplo mesmo para a nossa vida. Toda situação que Deus permite que a gente passe é para estar ensinando alguma coisa. Não vai ser só no momento bom que a gente vai aprender, mas no momento ruim também. A Bíblia é clara nesse sentido. Ela diz que Deus nunca vai dar alguma situação assim que a gente não é capaz de suportar. Então que a gente possa estar se alegrando, que a gente possa estar buscando ver o Senhor em todos os momentos, cara. Sejam eles bons, sejam eles ruins, em tudo, beleza? Porque o Senhor é digno, amém? E queria trazer também uma terceira lição. Nosso Deus é Deus nos detalhes. Você já parou para pensar que Ele cuida das mínimas coisas? Você consegue perceber também o que seriam essas mínimas coisas? Pensando em algumas delas, cara, meus olhos se abriram assim, sabe? Eu pude ver a ação de Deus mais fácil assim, na minha vida. Porque, eu esperava, que Deus fizesse algo muito grande na minha vida, algo assim sobrenatural. Não que Ele não seja capaz de fazer, mas eu sempre ficava esperando essa parada. Mas às vezes Deus já estava agindo em meu coração que não estava sensível para perceber. Então, a partir do momento que eu comecei a orar por essas coisas, a partir do momento eu comecei a pedir um coração sensível, né, para tudo que Ele fazia, tudo que Ele falava comigo, eu comecei a enxergar isso. E isso foi me animando, foi deixando meu coração cheio de esperança, sabe? Mas algumas dessas pequenas coisas assim, como eu falei, né, há um tempo atrás, acordar com vida é algo que a gente considera simples, porque a gente, tá numa rotina muitas vezes, então acaba se tornando algo natural. Mas uma outra coisa que eu vejo assim como simples, a gente ter conseguido chegar até aqui em segurança. Quando você, pisou aqui na igreja, você agradeceu que você chegou aqui, você agradeceu porque Deus te guardou, você agradeceu porque não aconteceu nada com você durante o caminho? Essa é uma parada que a gente tem que pensar.
Você agradece porque Deus te guarda na sua saída, na sua entrada? Você agradece porque Deus não permite que falte nada na sua casa? Você agradece porque Ele tem suprido as suas necessidades? É algo que a gente tem que pensar, sabe? Porque nosso Deus é Deus nos detalhes. Não tem nenhuma área da nossa vida, eu posso cravar, não tem nenhuma área da nossa vida que Deus não cuida, cara. Porque Ele é amoroso, Ele é bondoso e misericordioso. Como eu falei, uma prova desse amor, a mais clara de todas, cara, é porque Ele morreu na cruz pela gente. Se Ele morreu na cruz, algo assim que, poxa, eu não consigo pensar nem metade assim das dores que Ele sofreu, de tudo que Ele passou. Você acha que Ele se entregando naquela cruz, Ele não vai cuidar até das coisas pequenas que a gente considera, sabe? Ele não vai cuidar dos detalhes? Não, cara, Deus cuida de tudo. A gente precisa pedir um coração sensível a Ele para conseguir perceber essas coisas de forma mais fácil. A gente precisa pedir um coração sensível que perceba o agir dEle. Porque, cara, Ele está agindo, mas muitas vezes a gente não está vendo. É aquela música, né, que a gente canta, mesmo quando eu não vejo, Ele faz, não sei o quê. Mas, poxa, a gente, mais uma vez, eu estou sendo até repetitivo demais, mas é para vocês focarem. A gente precisa pedir um coração sensível a Deus para conseguir ver o agir dEle, beleza? E ainda nesse tema da gente, poxa, perceber o agir de Deus, eu queria trazer a primeira aplicação. A primeira aplicação é a seguinte: aprenda a ser grato em todas as situações, aprenda a ser grato em todas as circunstâncias. Como eu falei, cara, até nos momentos ruins Deus cuida da gente, então a gente precisa trabalhar esse agradecimento no nosso coração, sabe? Um outro ponto é o agradecimento em relação aos nossos pedidos, é o agradecimento em relação à resposta de Deus, porque eu sei que, poxa, às vezes a gente pede alguma parada, até por um longo tempo, sabe? E Deus responde, seja positivamente ou de forma negativa, e a gente esquece de agradecer. Vendo assim na minha vida, para trazer um exemplo para vocês, eu confesso que eu esqueço de agradecer a Deus quando Ele me responde. Quando é um sim, eu tenho dificuldade, e quando é um não, aí que eu tenho mais dificuldade ainda, né? Mas a gente precisa ser grato a Deus, cara. Um exemplo, assim, uma comparação, né? Eu queria trazer, tipo, quando um amigo seu, uma amiga sua, te dá um presente, principalmente quando não é o seu aniversário. Pô, você fica feliz e agradece, né? Você não vai falar, mais que sua obrigação, ou pelo menos não deveria. Mas, cara, você fica feliz e agradece. É a mesma coisa que a gente tem que fazer com Deus, cara. Porque, poxa, Ele não precisava dar tal parada que a gente pediu, Ele não precisava fazer o que a gente pediu, assim, né? Mas, poxa, Ele, porque é gracioso, Ele faz, sabe? A gente desagrada o coração dEle muitas vezes, porque, poxa, a gente é falho, a gente é pecador, mas Ele continua amando a gente, cara. E, poxa, Ele até permite que a gente tenha alguns mimos, assim, né? Mas a gente precisa ser grato a Deus por tudo que Ele faz, a gente precisa ser grato a Deus até nos detalhes. E, poxa, uma segunda aplicação que eu queria trazer: confie no perfeito amor de Deus. Confie no perfeito amor de Deus. Eu não sei por qual fase da sua vida você está vivendo, eu não sei pelo que você está passando, eu não sei se está fácil, eu não sei se está difícil, mas, cara, Deus cuida de tudo. Deus cuida de tudo. Às vezes, poxa, a gente tem algum plano futuro. Eu, quando estava terminando o ensino médio, tinha alguns questionamentos, né, sobre o que eu ia cursar, o que eu ia fazer, qual seria o meu rumo. Mas, poxa, a partir do momento que eu descansei, assim, confiei no Senhor, cara, as coisas ficaram um pouco mais tranquilas, sabe? Eu tive que continuar correndo atrás, tive que continuar estudando, enfim, fazendo minha parte. Mas eu entendi que, tipo, Deus é que cuida das coisas, sabe? Deus é que cuida das coisas, não adianta eu me desgastar mais do que eu deveria para fazer alguma coisa, sendo que Deus já sabe qual vai ser o final. Então, poxa, a partir do momento que eu entreguei para Ele, meu coração ficou em paz, sabe? Meu coração descansou. Então, a gente precisa entender que Ele cuida da nossa vida, a gente precisa entender que Ele cuida do nosso coração como ninguém. Só Ele pode dar alegria que a gente precisa, só Ele pode trazer a paz que a gente precisa, não vai ser
com algo passageiro que a gente vai conseguir isso, sabe? Como eu falei no início, o que você faz quando sua cabeça está cheia? O que você faz quando, poxa, várias paradas estão acontecendo na sua vida? Você vai se distrair com qualquer coisa desse mundo, cara? Não, essas coisas são lícitas, sim, mas a gente precisa, cara, buscar o Senhor. Se quando a gente está tranquilo, a gente busca, cara, quando a gente está mal assim, quando a gente está com essas paradas, esses pensamentos, é o momento principal que a gente tem que buscar Ele, sabe? Porque é só na palavra que a gente vai encontrar descanso, só na palavra que a gente vai encontrar resposta, beleza? As paradas que a gente faz, assim, que são momentâneas, vão distrair a nossa cabeça ali em alguns minutos, algumas horas, mas só em Jesus a gente consegue encontrar a solução dos nossos problemas, beleza? A gente precisa confiar nele por completo, porque quando a gente está próximo, cara, a gente entende o que ele quer falar no nosso coração. Quando a gente está próximo, a gente entende qual que é o propósito dele na nossa vida, para onde ele quer tá levando a gente. E eu queria trazer uma terceira aplicação. Descanse no Senhor, que sabe de todas as coisas. No livro de Jó, né, citando esse livro mais uma vez, fala que os planos de Deus não podem ser frustrados, porque, como diz a aplicação, Ele sabe de todas as coisas. Ele é perfeito. Descansar em Deus é confiar nele, cara, e ter paz. Não é confiar e querer, vou fazer tal parada para facilitar o trabalho de Deus. Não, cara, a gente não facilita o trabalho de Deus. Deus faz a obra independente da gente, entende? Descansar, cara, é estar seguro, é largar a ansiedade. Descansar não é ter preguiça, largar nas mãos de Deus e, faz a sua vontade. E a gente tá alheio, assim, né? Não é isso. Descansar é deixar as coisas no controle dele, é ter fé de que ele, pode nos ajudar com os nossos problemas, é rejeitar, de repente, uma preocupação desnecessária. Eu sei que, é muito bom, é válido a gente pensar no futuro, é válido a gente ter plano, mas a ansiedade não ajuda. A ansiedade, ela vem, ela existe, a partir do momento que a gente tenta resolver tudo sozinho, a partir do momento que a gente tenta fazer as coisas sem Deus, sabe? A partir do momento que a gente quer tomar frente e fazer só a nossa vontade. Mas a gente precisa descansar no Deus que sabe de tudo, beleza? Alguns aqui, estão no ambiente escolar. Se vocês, de repente, têm alguma prova difícil pela frente, cara, começa com as pequenas coisas, sabe? Ora pela sua prova, entrega nas mãos de Deus mesmo, estuda, faz sua parte, porque Deus age. De repente você não estudou, aí fala, Jesus, me capacita. Também não é assim, né? Ele não vai botar as paradas na tua cabeça para você se virar e ir bem na prova. Mas Ele sabe do que você precisa, Ele sabe, cara. Então descansa nesse Deus que sabe de tudo, beleza? E, cara, mais uma vez, eu queria evidenciar aqui o jejum que a gente está fazendo. É mais um momento para a gente estar preparando o coração para tudo que Deus pode fazer nos dias que a gente vai estar em retiro. É um momento que a gente vai estar preparando o coração para, a gente ir para aquele lugar sensível. E, de repente você não vai, também é um momento para você se aproximar de Jesus. É um momento que Ele fala ao nosso coração, é um momento que a gente é tratado, é um momento que atitudes ruins na nossa vida são substituídas por algumas que vão edificar, sabe? Que vão fazer a gente crescer com Jesus. Então, fica o convite, cara, mais uma vez. Então, a gente entende que a gente precisa descansar no nosso Deus, a gente só vai entender essas coisas se a gente estiver próximo dEle, entende? Então, cara, se sua devocional estava zoada, chega em casa, abre sua Bíblia, tenta fazer certinho, começa com alguns versículos e vai melhorando com o tempo. Não estou falando para você chegar em casa, ler a Bíblia toda, também não é assim. Confesso que eu sou um pouco preguiçoso também. Mas, cara, começa devagarzinho que vai dar certo, beleza? Então, a gente precisa descansar, cara. A gente precisa confiar no perfeito amor do nosso Deus, beleza? Então, cara, já encaminhando já para o final, eu queria falar mesmo que Jesus é suficiente para a nossa vida, cara. Jesus, Ele é o único capaz de te dar a verdadeira paz, como eu comecei falando, sabe? Ele é o único capaz de te deixar tranquilo em relação às paradas que ainda estão por vir, em relação a tudo que deixa o nosso coração ansioso, tudo que deixa o nosso coração preocupado. A resposta está nele. Amém? Amém, Jesus, muito obrigado porque você é um Deus de graça, muito obrigado porque você é um Deus que se importa com a nossa vida, muito obrigado porque, você morreu naquela cruz
mesmo a gente não merecendo, a gente quer demonstrar mesmo a gratidão, Jesus, com as nossas atitudes. A gente quer mesmo entregar todos os nossos problemas, todos os nossos planos, todas as nossas preocupações aos seus pés. A gente não quer mais tomar o controle, a gente não quer mais ser autossuficiente, a gente quer que você seja o Senhor da nossa vida, Jesus. Então, continua sendo com a gente, continua aqui nesse lugar, continua falando no nosso coração, Pai. A gente quer mais da sua presença, a gente quer cada dia ser mais parecido com você. Então, que seja assim, Jesus. Amém.